A graça e a paz para todos. Amém. Eu gostaria que os amados irmãos e irmãs abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim em nome de Jesus: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, aqui está o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Hoje o tema que vamos falar é sobre a expiação dos nossos pecados. Amém? Amém. Domingo passado falamos sobre o amor de Deus por nós. E hoje nós vamos dar prosseguimento falando sobre a expiação de Jesus. Oh, glória! Amém? Glória! Feche sua cabeça, feche seus olhos e peça a Deus a bênção sobre a ministração dessa noite, para que o nome dele seja glorificado, a igreja edificada e vidas salvas em nome de Jesus. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui para pregarmos a Tua palavra. Te pedimos perdão de nossos pecados pelo falar, pensar e proceder, e te pedimos a cobertura deste sangue remidor, deste sangue purificador, deste sangue salvador, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada nos impeça de estar na Tua presença para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Vem glorificar o Teu nome no meio da Tua igreja, edificar os Teus filhos e salvar vidas à face da terra, pois precisamos do Teu poder e da Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir a Tua palavra nesta noite, e que o coração do Teu povo esteja aberto e receptível para receber a palavra, e que ela seja semeada nas nossas vidas e produza frutos para a vida eterna. Fica conosco, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Desde já agradecemos a oportunidade que o pastor Clemente nos franqueia, nos cedendo o púlpito da igreja, através da irmã Bia, que estaria transmitindo a palavra hoje. E nós estamos aqui, ela nos passou a oportunidade, e nós vamos aproveitar, porque a gente vem pouco aqui, e as poucas oportunidades que a gente tem que abraçar e fazer a obra de Deus e ajudar os irmãos aqui. Irmãos, domingo passado nós começamos aqui uma série que nós vamos, até onde Deus permitir, sobre a doutrina da salvação, o plano da salvação. E nós falamos domingo passado que o plano da salvação é como uma peça teatral. E nessa peça teatral existem vários atos para que essa peça se desenrole no seu princípio, meio e fim. O plano da salvação é semelhante. Eles são passos que Deus determinou na sua soberania para salvar a humanidade da condenação do pecado, do próprio pecado e da condenação dele. Então, domingo passado, nós falamos sobre o amor de Deus. Nós vimos que, baseado em João 3, verso 16, que diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, ele tem um propósito, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E no versículo 17, João diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Deus não mandou Jesus para condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado. O mundo já estava debaixo do salário do pecado. Por quê? Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte e o pecado passou para a descendência de todo este homem, de todo este que
trouxe o pecado para a terra. O nome dele se chama Adão e o nome da sua esposa Eva. Através desse casal, o pecado entrou no mundo e o pecado passou a fazer parte da natureza humana, desde o mais idoso ao mais novo ser humano. Como eu falei domingo passado, às vezes a gente olha para uma criancinha e fala, né? Ai, que anjinho, ai, que coisa fofinha, ai, como eu queria morder, abraçar, cheirar, né? Tudo bem, isso é a ótica humana, é o olhar humano, mas biblicamente falando, por mais lindinho que seja, por mais fofinho que seja, por mais vontade que seja de cheirar, de abraçar, de morder, de fazer mimo, de carregar no braço, é um pequeno pecador. Não tem escapatória. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Davi disse que ele foi concebido em pecado. Então, todo ser humano que nasce na face da terra, ele já nasce com um carimbo de pecador. Pecador, ninguém escapa. Seja rico ou pobre, preto ou branco, sábio ou ignorante, ou viva no palácio, ou viva numa favela, todos nascem pecadores, ou seja, condenados pelo pecado à morte eterna, se Deus não tiver misericórdia. Então Deus, para salvar a humanidade, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Por que ele não viu um justo sequer? Porque todos fizeram o quê? Pecaram e afastados estão da glória de Deus. Qual é o salário do pecado? A morte. Então Deus, quando olhou para a terra, ele viu Abraão, ele viu Isaac, ele viu Jacó, ele viu Moisés, ele viu Paulo, ele viu Pedro, mas todos são o quê? Pecadores. Por mais santos que eles tenham sido, a natureza deles era de pecador. Então Deus nos amou a tal ponto, quando ele viu a nossa miséria, a nossa desgraça, ele nos amou. A Bíblia diz que antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro. Ele, o ofendido, o machucado, o degradado, né? Porque o pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. O pecado que eu cometo contra o meu irmão, eu estou cometendo indiretamente contra Deus. Veja que quando o filho pródigo, ele estava lá cuidando dos porcos, ele disse: eis que eu irei e me voltarei para a casa do meu pai. E quando ele chegou na casa do pai, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-me, porque pequei contra os céus e contra ti. Todo pecado é contra Deus, é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus, segundo os estudiosos, isso não está assim explícito na Bíblia, ela está dividida em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos é o amor a Deus acima de todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos é o amor ao próximo como a nós mesmos. Mas a quebra de qualquer mandamento daqueles 10 é pecado contra Deus. Então todos pecaram, todos estão condenados, todos estão sem salvação, todos são pecadores. Aí Deus nos ama, vem ao nosso encontro e nos ama a tal ponto de nos dar o Filho dele. Esse ato de entregar o Filho dele, esse ato de dar o Filho dele, se completou na expiação dos nossos pecados. E aí, quando a gente vai para o hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, e a gente busca o significado da palavra expiação, é mais ou menos assim, ó. Expiação quer dizer cobrir, expiar, conciliar ou reconciliar, pacificar. No sentido de cobrir, a expiação significa, no antigo Israel, tomar um cordeiro para sacrificá-lo em lugar de um pecador e pegar o seu
esse pecador. Então, o que Jesus fez na expiação? Ele morreu pelos nossos pecados. E aí, quando a gente vai, lá para o que eu comecei a falar domingo, sobre os atos da salvação, podemos dizer então que o segundo ato da salvação é a expiação. Sem a expiação, não haveria salvação. Se Deus apenas tivesse nos amado, mas não tivesse enviado o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, o amor de Deus para nós não teria valor nenhum. Seria apenas um amor intencional. Mas o amor de Deus, ele é um amor real e um amor concreto. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que Paulo escreve assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus é algo real. Sem a expiação, não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado do mundo ou da humanidade através de um ato redentor, ou seja, em que um inocente morre pelo pecado, que um santo morre pelo pecador, que um Deus morre por uma criatura. Isso é expiação, é Jesus se colocando em nosso lugar. O amor de Deus o levou a realizar o segundo ato da salvação. Está lá em João 3, verso 16, quando João diz assim: deu o seu Filho unigênito. Ele deu para quê? Para a gente olhar para ele e achar que ele é bonito? Não, ele deu para ele morrer pelos nossos pecados. Por que ele tinha que morrer pelos nossos pecados? Porque lá em Ezequiel 18, verso 4, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E essa sentença é para todos, sem acepção de pessoas. Por isso que toda a humanidade está sentenciada à morte. Por quê? Porque todos são pecadores. É simples assim. Se é que podemos dizer que uma coisa dessa é simples. Essa seria a sentença de toda a humanidade, se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado. A expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado. Você sabia disso? Que o primeiro ato redentor de amor de Deus foi a expiação? Por favor, pegue sua Bíblia em Gênesis 3, verso 21. Veja aí o que Deus fez. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele fez roupa de folha de árvore, se vestiu, e quando ele ouviu a voz de Deus na virada do dia, ele se escondeu, ele fugiu de Deus. Por quê? Porque Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Lembra na lição de ontem que nós estudamos? Que quando Isaías estava no templo e ele viu a glória de Deus, o que foi que ele disse? Ai de mim, que vou perecer. E por que ele achou que ia perecer? Por quê? Porque no verso 7 do capítulo 6, ele disse: olha, eu vou perecer, ai de mim. Mas por que você está dizendo ai de você? Por que você acha que vai perecer? Aí ele diz assim: porque com os meus olhos eu vi o Senhor dos Exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele sabia que ver Deus na sua santidade, no seu estado de pecado, ele ia receber como sentença a morte. Por quê? Porque lá no livro de Êxodo, não sei se vocês lembram, ou lá na Torá,
Moisés fez um pedido a Deus e ele disse assim: Senhor, olha, eu já vi muita coisa, já vi muita maravilha, sei que tu és Deus, mas eu queria uma coisa, eu queria ver a tua face. Olha que pedido, hein? Eu não faço uma oração dessa, mas nem que eu ganhe na negação da virada. Mas eu faço mesmo, Deus me livre. Tenha misericórdia. Ele fez pedido a Deus. Deus disse: tá bom, beleza. Você quer me ver? Ó, faz o seguinte: tem uma rocha ali, uma pedra boa. E é uma rocha, meu irmão. Esses dias houve uma descoberta arqueológica lá no deserto. E os arqueólogos acham que acharam a pedra que Moisés se escondeu atrás dela para ver Deus. Essa pedra é um fenômeno. Ela está no meio do deserto. É uma pedra enorme e ela foi cortada ao meio. Parece que uma mão pegou e cortou ela no meio. Ela tem um corte certeiro de um lado e de outro. Eles perceberam que ela não foi rachada por um terremoto, não foi rachada por um raio, não foi rachada por um ser humano. Ela foi cortada de maneira milimétrica, perfeita. Então eles acham que essa pedra, inclusive essa pedra está na rota que sai do Egito para Canaã, a rota do Êxodo. Então há uma probabilidade de ser essa pedra milenar que está lá. Aí Deus disse para Moisés assim: vá lá para trás da pedra e fique lá. E o seguinte: ó, você não vai ver meu rosto, mas vai ver minhas costas. Eu vou passar de costa e você vai ver minhas costas. Sabe por que você não pode ver meu rosto? Deus disse assim para Moisés: porque o dia que o homem vê o meu rosto, morre. O dia que qualquer homem vê a minha face, morre. Por isso que quando os anjos se manifestaram a Isaías, o que foi que eles fizeram com as asas? Cobriram o rosto de Deus, não é? Isaías nem percebeu que o rosto de Deus estava coberto. Ele foi perceber depois. O susto foi tão grande que ele achou que ia morrer, mas depois ele cai, né? Ele acalmou um pouquinho, ele olhou um pouquinho mais com cuidado e viu que o rosto estava coberto. Por que os anjos cobriram a face de Yahvé? Por quê? Porque Isaías não poderia ver a face do Deus Santo, do Deus que é santo, 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 santo. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso. E os anjos cobriram os pés de Deus para mostrar para Isaías que aquele lugar onde Deus estava e habitava é santo. Aleluia! Glória a Deus! Deus não é só santo no seu ser, mas Deus torna santo tudo aquilo que Ele toca. Aleluia! Porque Ele é puro e poderoso. Aleluia! Então Isaías viu lá. Por isso que está aqui. Está entendendo agora? Está entendendo um pouquinho mais a palavra? Então, Isaías teve esse medo porque ele sabia que ver Deus era uma sentença de morte. Aí eu vejo crente hoje em dia na igreja: Senhor, revela a tua face. Aí quando um olha assim junto de mim, eu não digo nada, eu só peço no coração: não ouve não, Deus. Misericórdia, vou ver se circunciso que não sabe o que está falando. Tem outro que: Senhor, dá a porção dobrada do teu espírito. Dá não, Deus, ele não sabe o que está pedindo. Às vezes as pessoas oram com modismo, né? Vê os outros orando e ora com modismo. A Bíblia fala assim: que Jesus foi o único homem na terra que recebeu o Espírito de Deus sem medida. Sem medida. O resto, José, Maria, Joaquim, Rivaldo, Moisés, Pedro, Paulo, João, todo mundo recebe uma medida. Uma medida. E se Deus der a mais, o vaso estoura. Que a gente não suporta a glória e o poder dele. Mas em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Jesus é o único ser humano em que Deus veio
com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua dimensão, e habitou nele, morou nele, tabernaculou nele. Ele foi o único. Esse negócio de poder de Deus, irmão, é muito sério. É muito sério. Daniel teve uma visão e ele ficou mais de 2 semanas doente. Caiu. Tudo bem. Tanto poder. Porque a carne é fraca. Não faz mal com a gente, não. Tá? Mas a gente tem um impacto muito grande. Então, a expiação foi a providência de Deus. Olha o que Gênesis diz aí, ó. Diz assim, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Agora você prestou atenção aqui nesse versículo? Que para fazer túnica de pele, Deus teve que matar um animal. Prestou atenção? Então, o animal fez a expiação, derramou sangue, e com a pele dele cobriu nossos pais. Aí quando você sai de Gênesis e vai lá para o último livro, que é o Apocalipse, lá tem uma frase que diz assim: que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Mas peraí, pastor, lá em Gênesis Jesus não aparece crucificado. Mas esse cordeiro aqui em Gênesis 3, verso 21, ele era um símbolo da pessoa de Jesus. Quando Deus matou esse animal, pegou as vestes dele e cobriu Adão e Eva, Deus estava ali simbolicamente profetizando, anunciando, dizendo que alguém inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, que não tinha nada a ver com a maldade deles, morreria no lugar da humanidade, e através do seu sangue os pecados da humanidade seriam perdoados, e através da sua graça o homem seria vestido da graça de Deus e alcançaria a salvação. Aleluia! Esse cordeiro aqui simboliza Jesus. Veja, foi Deus que foi até Adão. Adão, quando viu Deus, fugiu, mas Deus foi atrás de Adão. Por quê? Porque a parábola diz que um pastor tinha 100 ovelhas, não é isso aí? A gente canta até aquele antigo que Zé de Paulo, né? Eram 100 ovelhas, hino maravilhoso, né? Glorioso, que a gente ouvia no passado. Dificilmente a gente ouve um hino como aquele hoje em dia. Mas aí vai lá no YouTube, matar saudade, né? Ver o Zé de Paulo cantando, né? O Zé de Paulo, né? Então veja que ele diz lá, que era 100 ovelhas. Aí o pastor, depois de um dia de pastar, chegou no curral, contou, estava faltando quantas? Uma, que foi o que o pastor fez, deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Deus deixou os céus, desceu ao Éden e veio ao encontro da ovelha perdida chamada Adão e Eva. Aleluia! E sacrificou um cordeiro pelos pecados deles, cobriu eles, colocou eles nos braços e reconciliou-se com eles. Amém? Então Deus fez isso, expiação, tá bom? Vamos lá. O sangue derramado pelo cordeiro morto desde a fundação do mundo providenciou vestes redentoras de todos os pecadores, ou para todos os pecadores remidos. Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 22, verso 14. Hebreus 9, 8 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pastor, mas por que na Bíblia tem que matar animal para perdoar pecado? É porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Mas por que o sangue tem que ser derramado? Porque o sangue na Bíblia simboliza a vida, simboliza a alma do ser humano, a vida do ser humano. Então, é uma vida sendo dada em lugar de outra vida. O cordeiro foi morto em lugar de Adão e Eva, para que eles fossem reconciliados por Deus. Moisés escreveu o seguinte, ele diz assim, é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, verso 11. Você está vendo como Deus é organizadinho, como Deus faz tudo direitinho? Sem a expiação, meus irmãos, ou seja, sem Jesus ter derramado o seu sangue, sem a expiação, nenhuma alma se salvaria. O pecado nos tornou tão inútil, mas tão inútil, que nem para morrer por nós mesmos a gente presta. Nós nos tornamos imprestáveis. O pecado nos tornou inútil. O pecado do homem clama por expiação e reparação da culpa. Isso aconteceria por meio da morte vicária de um substituto em lugar do homem. Portanto, a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, significa o seguinte na Bíblia. O que é que a morte substitutiva de Jesus significa na Bíblia? Em primeiro lugar, é uma morte expiatória. Veja aí, 1 João, vamos dar uma passeada na Bíblia aí? Aproveitar já iniciando a semana lendo Bíblia. Vamos lá, 1 João 1, verso 29. A morte de Jesus foi expiatória, ou seja, o pecado foi pago, foi perdoado. Capítulo 1 de João, de 1 João, melhor falando. Vamos lá, versículo 9. João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo pecado do mundo inteiro. Então, Jesus morreu pelo justo e pelo injusto, morreu pelo crente e pelo descrente, ou seja, ele morreu por toda a humanidade. Por isso que a morte dele é expiatória, ele tomou o nosso lugar. Segundo, João 15 agora, vá para o Evangelho, João 15, vamos lá, vamos ler Bíblia é bom, vamos lá, João 15, versículo 3 diz que a morte de Jesus também foi voluntária, ou seja, por um ato espontâneo de amor, ele morreu por nós. Capítulo 15, vamos lá, versículo 13, ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quem foi que deu a vida por mim e você? Jesus. Glória a Deus. Ele foi forçado a dar? Alguém colocou uma espada no pescoço dele e disse, olha Jesus, você tem que morrer pelo Robson, você tem que morrer pela Bia e morrer por um cabra chamado Rivaldo. Está escrito isso na Bíblia? Não, mas ele nos amou porque quis nos amar. Ele morreu porque ele quis
morrer por nós. A sua morte foi o quê? Voluntária e espontânea. Quando Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, e disse que o salário do pecado era a morte, também Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, o Deus Filho, que estava lá à direita do Pai, quando viu a humanidade em miséria, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O primeiro a dizer isso não foi Isaías, foi Jesus. Se você ler a história bíblica, o primeiro a tomar o ato de se oferecer para vir e morrer em nosso lugar foi Jesus. Se você ler a narrativa bíblica e entender a narrativa bíblica, você vai entender isso claramente. Por isso que Pedro disse que lá no conselho de Deus, né, é o conselho entre Pai, Filho e Espírito Santo, o conselho da triunidade divina, foi determinado que Jesus viria para morrer pela humanidade. Mas por que foi determinado? Porque Jesus voluntariamente se apresentou ao Pai para deixar a sua glória, se fazer homem. É por isso que muita gente não entende, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, lê Atos 20, verso 28, Paulo diz assim, que Deus derramou o seu sangue para comprar a igreja. Aí a pessoa lê lá, mas Deus não pode morrer, como é que Deus derramou o sangue? Meu irmão, preste atenção. Deus, sendo Deus em poder, glória e essência, não poderia morrer. Para morrer, ele teve que se fazer homem. Homem morre? Morre. Homem morre, irmão? Morre. Então Jesus fez o quê? Homem. Aí eu te pergunto, por que ele se fez homem? Ele deixou de ser Deus? Não. Ele se fez homem para poder morrer. Entenda isso. Aí ele veio na terra como homem, deixou a sua glória, deixou o seu poder, se ofereceu como um homem santo, justo, perfeito, imaculado e santo para morrer no nosso lugar. Amém? Glória a Deus. Mas ele fez tudo isso voluntariamente. Foi o justo morrendo pelo injusto. Terceiro lugar, a morte dele foi em favor de outras pessoas. 1 Pedro 1, verso 18. Vamos lá, vamos ler um pouquinho mais de Bíblia, né? Aí você vai dizer, rapaz, eu fui na igreja domingo, pastor Rivaldo, foi tanto ler a Bíblia. Você vai dizer isso, rapaz, olha, domingo eu li tanto texto que o pastor Rivaldo disse. Tomara que você ouça no pé do ouvido um anjo dizendo bem alto assim, amém! Glória a Deus, aleluia, que você leu muita Bíblia. Capítulo 1, verso 18, diz assim, ó, 1 Pedro, não, é capítulo 3, desculpa, verso 18. Pedro diz assim, essa palavra maravilhosa, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados em espírito. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, Jesus morreu em nosso favor. Amém? Amém. Quarto lugar, a morte de Jesus foi propiciatória. Ela aplacou a ira de Deus. Agora volta um pouquinho, ou adiante um pouquinho, 1 de João, capítulo 4, veja aí, 1 João, capítulo 4, versículo 10. João vai dizer assim, olha o que ele diz, nisto consiste o amor, em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. A morte de Jesus propiciou a salvação, o perdão, a redenção, a libertação e a graça. Quinto, a morte de Jesus foi sacrificial. Se na propiciação ele cobriu o nosso pecado, perdoou o nosso pecado, em quinto lugar, a morte dele foi sacrificial, ou seja, ele foi oferecido em holocausto pelos nossos pecados. Por isso que quando João Batista estava lá batizando e ele viu Jesus, ele disse assim, ele deu um grito no meio da multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus se sacrificou por nós, pecadores. Por isso que a expiação é um assunto tão importante na Bíblia. Em sexto lugar, a morte de Jesus foi em substituição à nossa morte. Ou seja, ele morreu em lugar de miseráveis pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Ele era justo, ele era santo, ele era perfeito, ele era imaculado, ele era Deus, ele não tinha pecado nenhum, ele não precisava se batizar, não precisava ter vindo aqui, não precisava ter sofrido, não precisava ter sido cuspido, esbofeteado, coroado, chicoteado, cravado e morto. Mas ele fez tudo isso para morrer a nossa morte, para morrer em nosso lugar. Então, irmão, faz uma reflexão assim, faz essa seguinte reflexão, quando você pensar na Semana Santa, não tem uma tal de Semana Santa aqui? Não tem? Quando você pensar assim na Semana Santa, que você, não sei se você assiste ainda a Rede Esgoto, né? Rede Esgoto, a Rede Globo, né? A Rede Esgoto, né? Não sei se você assiste aí. Aconselho a você não dar ibope para a Rede Esgoto. Não dê ibope não, que aquilo ali é o canal do capeta. Tá? O diabo está sentado lá no Rio de Janeiro, governando aquilo ali. Ele tem um sócio também na Record, que é um falso profeta que é dono da Record também. Tá? Um falso profeta que está lá. Né? Inclusive essa semana eu vi esse falso profeta dizendo que aborto não é pecado não, que a mulher pode matar os filhos, que para Deus isso não é pecado não. É falso profeta mesmo, miserável, fogo eterno espera ele. Né? Então se você ainda assiste essas coisas, ou vai na Netflix, aí você vê aquele filme da Semana Santa, ou se você tiver coragem de assistir aquele filme do Mel Gibson, né? Sobre a morte de Jesus, quando você vê aquela cena assim, né Danilo, que o cara pega lá, tem uma cena que o cara dá uma chicotada assim, né, nas costas do autor, né? Do ator que está ensinando Jesus, que você parece que quebrou as costelas do cara. Ele se agarra no tronco assim e fica tremendo, sendo flagelado. Inclusive aquele ator, melhor falando, ele foi comprovado que naquelas cenas, quando ele filmou, ele quebrou 3 costelas e quebrou alguns dentes. De tão real que foi a cena, de tanto ele se entregar àquela cena. Hoje ele é um cristão, e aquele rapaz ele se converteu, ele é um cristão, ele dá testemunho em vários lugares, ele já deu testemunho em vários lugares do mundo sobre a sua conversão. Ele disse que encontrou Jesus fazendo aquele filme. Olha, interessante, né? Ele foi lá ensinar sobre Jesus e encontrou Jesus e foi salvo por Jesus. Deus é maravilhoso, né? Então, se você assistir aquele filme quando foi lançado, né, teve gente que desmaiou, provocou choro em cinema cheio de gente, teve gente até que morreu vendo aquela cena. Então, quando você vê aquela cena, você faz o seguinte exercício de empatia. Empatia quer dizer se colocar no lugar do outro. Quando você vê aquele soldado com aquele chicote assim,
E era só 40 chicotadas, não podia dar mais do que 40. Só que aquele chicote, ele era feito de couro de pele de ovelha. Aí eles faziam uma trança, como cabelo de mulher, faziam uma trança. E nos espaços das tranças, eles colocavam osso de animal. Aquele chicote, quando batia, ele além de cortar o couro, os músculos, em alguns casos, eles atingiam as artérias. E o condenado morria sendo chicoteado. Muitos que foram condenados a ser crucificados não chegaram a ser crucificados, porque a arqueologia, a história diz que muitos morreram lá sendo flagelados. Mas Jesus suportou o julgamento, suportou o flagelo, carregou a cruz e morreu na cruz. O exercício que eu quero que você faça não é só para te emocionar, não. É para você tentar entender. Tudo aquilo ali era para eu e você. Aquela cusparada lá era a nossa cara, era para a gente. Aquele momento que ele disse assim, ó, tenho sede, e deram a ele o quê? Vinagre, né? Vocês não sabem a história daquele vinagre. Não vou nem falar porque vocês vão voltar para casa para jantar. Pastor Clemente sabe. Negócio feio. Tudo aquilo era para quem? Para nós. Mas a morte dele foi o quê? Substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. E por último, para a gente fechar, a morte dele foi redentora. Amém? A palavra redentora quer dizer que o preço foi pago pelo pecador. Glória a Deus, aleluia. Qual era o preço? O salário do pecado é o quê? A morte. E o que foi que ele fez por nós? Morreu. Amém? Glória a Deus. Aí você vai ler o último verso, Efésios 1. Santo Deus. Vamos lá, vamos ficar em pé então. Eu vou passar a palavra para o irmão Gilberto ou para o pastor Clemente. Vamos lá. Capítulo 1 de Efésios, versículo 7. Olha que palavra maravilhosa. Maravilhosa. Então, meus irmãos, a morte de Jesus é expiatória, o pecado foi expiado, voluntária, por um ato de amor espontâneo, vicária, em favor de outras pessoas, propiciatória, o pecado foi coberto. Quinto, sacrificial, foi oferecido em holocausto pelos nossos pecados. Foi substitutiva, em lugar de miserável pecador, e foi redentora. Capítulo 1 de Efésios, eu vou começar do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção, aleluia, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, aleluia,
seus pecados, diga para ele: pecador sou, mas Jesus morreu pelos meus pecados, aleluia. E nele eu tenho a redenção, o perdão, a regeneração, a salvação e a vida eterna. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então. Amém. E a gente ouve um negócio desse, tem que sair alegre. Glória a Deus. Tem que sair cheio do Espírito Santo. Tem que sair animado. Aleluia. Tem que sair daqui glorificando a Deus. Porque Deus é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele nos abençoe.